Anjos da Guarda, segurança ativa e inteligente. Nosso próximo palestrante é advogado com atuação em governança, compliance, proteção de dados e direito penal e econômico. Doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito Público, com capacitação internacional em Salamanca, Universidade Tor Vergata, Sapienza. Atualmente é Compliance Office na Anjos da Guarda e sócio no Bruno Torquia, Sociedade de Advogados. Convidamos Bruno Torquia para o palco com uma salva de palmas. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, passador, tá? Pessoal, hoje vou fazer um modelo diferente dessa palestra aqui. Antes, porém, dizer que a atuação minha com compliance ela vem desde 2015, quando eu ingressei no programa de mestrado, já com foco de lei anticorrupção. De lá para cá, várias especializações, cursos fora, até que constituí o escritório próprio em 2017. E em 2018, final de 2018, iniciei na Anjos da Guarda a consultoria como Compliance Officer. E o que eu até falei para o Afonso hoje, que ele não sabia, né, é que o primeiro serviço, o primeiro contrato que eu tive no meu escritório de compliance foi com Anjos da Guarda. Então, é com muito carinho que eu venho aqui, né, muito carinho que tenho pelo Afonso, uma parceria de longa data. E hoje, o formato aqui vai ser diferente, vocês vão entender por quê. Eu concluí no final do ano passado o doutorado em Direito Constitucional e o tema foi a cadeia de custódia das provas digitais nas investigações internas, que é o que eu vou falar para vocês hoje, sobre canal de denúncias. Mas, desde 2018 também, a doutora Fernanda, que está aqui, ela atua no escritório como advogada. Depois de um tempo, ela saiu, fez uma carreira, um trabalho longo de implantação de programas de ESG e compliance na indústria, retornou para o escritório agora, nós estamos em consultoria juntos, e ela é de Divinópolis. Então, eu disse para ela que nada mais recomendável e adequado seria a gente dividir o painel. A doutora Fernanda, que também é advogada, tem especialização em Direito do Trabalho, Direito Empresarial, certificação na ISO Gestão de Riscos, fora a experiência dela também com atuação em ESG, vai falar para a gente uma primeira abordagem sobre a importância dos programas de compliance e lei anticorrupção, e depois eu volto para finalizar o canal de denúncia. Portanto, doutora Fernanda Vieira. Boa tarde, pessoal. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui nesse evento para empresas que desenvolvem uma atividade tão relevante. Eu agradeço na pessoa do Afonso e também da Vanessa, que organizou e concedeu essa oportunidade de falar aqui. E são empresas que eu vejo aqui que tem como fonte, como base, a segurança privada. A segurança privada é uma atividade que sustenta para que os setores, vários setores, né, do comércio, da indústria, possam concentrar suas forças na atividade econômica. Então, é uma grande oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E a nossa proposta, minha e do Dr. Bruno, é falar um pouco sobre como uma ferramenta, como um pilar do programa de compliance, consegue orientar decisões estratégicas da empresa. Então, é o canal de denúncias que a gente vai falar aqui. E quando eu ingressei, voltando um pouquinho na minha história, quando eu ingressei na área de compliance, de integridade, o que me despertava o interesse? Por que agora, justo agora, as empresas,
as pessoas estão falando tanto de integridade? Como que a gente veio parar aqui, neste ponto, nessa situação social? Aí, a partir disso, desse questionamento, eu passei a observar o contexto histórico mundial, o contexto do Brasil, e por que a gente chegou até esse ponto. E aqui eu trouxe alguns exemplos, algumas situações, ocorrências trágicas até, que vieram acontecendo desde anos 70, 80, 90. E é o caso da Enron, que é um caso emblemático, que promoveu aí até a promulgação de uma lei, que é a SOX, que fala de crimes contábeis. Então, existe um filme, tá? Para quem quiser conhecer um pouco dessa história, que é emblemática mesmo, foi uma história muito importante para a guinada social e legislativa no mundo. E a gente tem aqui escândalos da Siemens, Volkswagen, caso das Americanas, que muita gente chamou de Nova Enron. Então, todo esse cenário, toda essa constituição de várias desvios, várias tragédias econômicas que repercutiram aí em economias de países inteiros, levaram a um novo posicionamento das empresas. Olha, a gente precisa tomar um novo rumo, ou a gente vai entrar num colapso social, um colapso econômico. E, junto a isso também, todo esse cenário motivou também o surgimento da governança corporativa, lá em 95. E foi nessa trilha da governança corporativa que veio também os estudos e o olhar para a integridade. E também em 95, a gente teve, a gente foi brindado aí pela Transparência Internacional, que faz esse índice de corrupção, de percepção de corrupção. Aqui no mapa, a gente pode verificar que os países com uma péssima colocação estão mais avermelhados. E o Brasil não está muito bem. Desde 2022, o Brasil caiu 10 posições, aproximadamente 10 ou 9 posições, nesse ranking. E do ano passado para cá, para 2024, que foi a última pesquisa, caiu mais posições ainda. Estava em 104º e agora 107º. Então, todo esse cenário, toda essa trajetória trouxe a essa nova perspectiva. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que atuar, nós temos que mudar o nosso ponto de vista, nossa forma de agir. A gente tem que ter responsabilidade. Então, foi nesse cenário que as mudanças vieram. Após vários cenários muito trágicos de corrupção, essa percepção da corrupção também apurada no mundo inteiro, isso trouxe uma nova perspectiva e foi trilhando, juntamente com o desenvolvimento da governança corporativa, que surgiu a necessidade e esse olhar direcionado para a integridade. Sim. Perfeito, obrigada. Então, a gente teve aqui no cenário nacional, a gente percebeu que a população também no Brasil começou a exigir mais, exigir posicionamento, exigir responsabilidade. E foi nessa toada, nesse caminho, que surgiu aqui a nossa lei anticorrupção. Ela é de 2013, mas teve o decreto de 2015, depois de 2022, vou falar um pouquinho deles. Então, essa lei, o que ela trouxe de novidade? A responsabilidade objetiva da empresa. Olha, antes, a empresa não era responsabilizada em caso de corrupção. Agora é diferente. Então, a gente tem um sistema normativo que vai estimular a penalidade daquele que não cumprir com a integridade, que não cumprir com as normas. Então, aqui, os pilares da lei anticorrupção. Responsabilidade objetiva, um ponto extremamente relevante para essa mudança de posicionamento e responsabilidade das empresas. As sanções são rigorosas,
que pode chegar, as multas podem chegar aí até 20% do faturamento bruto da empresa. Então, é para dar medo mesmo, é para assustar. E a proteção da administração pública, que é esse foco na preservação do patrimônio público e também da moralidade administrativa. É um baita desafio, principalmente porque estamos falando do Brasil. E na evolução aqui dos programas de integridade que vieram com os decretos que regulamentam a lei anticorrupção, a gente tem no primeiro decreto, a gente teve o estabelecimento dos parâmetros, dos pilares do programa de integridade, mas focando mais em estrutura burocrática. Em 2022, a gente teve aqui o novo decreto, 11.129, que trouxe uma abordagem mais ampla para os programas de integridade. E também, falando aqui do programa de integridade de uma forma mais ampla, mais prática, a gente tem aqui os agravantes que o decreto trouxe para a gente, que é reincidência nas infrações, a ocultação de provas, resistência à investigação e o valor elevado da vantagem. Atenuantes, cooperação efetiva, você atuar junto com o órgão fiscalizador, programa de integridade robusto, olha a integridade fazendo parte aí do contexto de atenuante da lei anticorrupção, uma comunicação espontânea e o ressarcimento integral, você devolver aquele desvio que foi cometido, por exemplo. Então, nesse cenário, o decreto trouxe para a gente aqui todos os parâmetros, todos os pilares do programa de integridade. Tá, e o que eu faço com isso? Como que eu vou trazer isso da lei para a minha empresa? A própria lei já traz aqui os parâmetros, os pilares. Então, na lei a gente pode observar que são aproximadamente 15 parâmetros, 15 pilares. Mas quando a gente vai analisar uma empresa para a implementação do programa de integridade, não necessariamente serão esses 15 pilares. O que a empresa vai perceber é que ela tem que adequar todos esses pontos que são trazidos pela legislação ao seu cenário, ao seu contexto. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, desses pilares, para que vocês possam entender a amplitude, que a lei anticorrupção, ela não ficou só no assunto corrupção, eu vou tratar só de corrupção. O programa de integridade ele vai muito além. Com essa nova estrutura trazida em 2022, isso passou para esferas de gestão operacional mesmo. Então, a gente fala aqui de comprometimento da alta administração. Não é à toa que está como um primeiro pilar em todas as legislações, em todos os manuais de compliance, de integridade, a gente vê. É necessário. Quem dita o exemplo? Quem vai suportar? Quem vai exigir, mostrar que é necessário ser íntegro para compor aqui a estrutura dessa organização? Então, o comprometimento da alta administração ele é essencial para que o programa de compliance ele seja efetivo. Ninguém quer aqui um programa de compliance pro forma, porque, hoje em dia, a CGU, o Tribunal de Contas, qualquer órgão que vá fiscalizar uma empresa aí numa eventual situação de investigação de ato anticorrupção, de ato de corrupção, vai ter, de fato, avaliado se o seu programa de compliance, ele, de fato, cumpre aqui todos os parâmetros legais. Então, comprometimento da alta administração, uma estrutura da área de integridade. É o compliance officer, é a estrutura normativa, é você ter um espaço. Eu não falo de abrir uma salinha e colocar uma pessoa lá dentro. É que essa pessoa ela consiga permear demais setores, que ela consiga ter palavra com demais líderes. Então, é nesse sentido que a gente fala de estrutura da área de integridade. E também políticas e procedimentos de integridade. Então, quando a gente vai implementar um programa de compliance, a gente avalia a empresa, qual a estrutura. É uma empresa familiar? Olha, então, na política de conflito de interesses, a gente tem que delinear muito bem a questão de contratação de parentes, como que você vai
compatibilizar uma política rígida de contratação de parentes numa empresa familiar. E também uma política de gestão de riscos, como que os gestores eles têm que se portar, compartilhar os seus riscos. E a gente tem a análise de riscos. É uma parte que eu particularmente adoro, bem trabalhosa, mas é um pilar essencial, porque norteia decisões estratégicas da empresa, destinação de recursos, tudo isso você consegue visualizar com a gestão de riscos. Código de ética e conduta. É o que eu chamo de norma-mãe para uma empresa que quer implementar um programa de compliance. Então, é uma norma que ela vai ditar os princípios, contém ali o propósito da empresa. A empresa ela quer se ver nesse cenário de integridade, então ela vai colocar essa norma e, a partir delas, políticas, os outros procedimentos serão feitos, mas sempre seguindo essa norma-mãe. Seria como se fosse a constituição da empresa. Controles internos, as atividades de auditoria eficiente, não auditoria de maquiagem, como aconteceu em alguns casos de escândalos que a gente já percebeu aqui no Brasil. Treinamento e capacitação. É muito importante esse pilar, esse parâmetro que está definido na lei, porque já existem pesquisas comprovadas que é importante que as pessoas sempre sejam lembradas da fibra moral. Então, olha, sempre seja lembrada da existência do código de conduta, das normas que vão permear ali o dia a dia dos funcionários, dos colaboradores. Então, é muito relevante que, além de ter o código de conduta, de ter as normas, as pessoas sejam treinadas. Numa empresa que tem essa capilaridade, como a Anjos da Guarda, devem ser pensadas formas estratégicas para atingir todo o público. Então, se eu tenho 200 funcionários, cada um está numa cidade diferente do estado, como que eu vou fazer isso? Hoje, a tecnologia nos permite dar essa capilaridade, dar essa vazão às informações e aos treinamentos. Então, são formas interessantes de você sustentar o seu programa de integridade na empresa. Monitoramento contínuo e auditoria. Programa de integridade, programa de compliance, não é checklist. Então, é contínuo, deve ser revisado. Então, mudou a estrutura da empresa, a empresa cresceu 70% de um ano para o outro. Espera aí, vamos rever os nossos processos e vamos rever também como que estão as nossas normas. Elas estão adequadas nesse novo cenário? Então, é necessário sempre ter esse monitoramento de tudo que você está fazendo, se está adequado à sua realidade. O canal de denúncias, o doutor Bruno vai falar com muitos detalhes para vocês o quão importante é o canal de denúncias e o perfil do canal de denúncias, antigamente pensado para receber denúncias de atos de corrupção, ele ganhou contorno à medida que as empresas foram amadurecendo essa visão de integridade, da necessidade de incluir a integridade no propósito da empresa. O canal de denúncias ele passou também a receber muitas manifestações de desvio de comportamento. Então, essas ganharam mais destaque do que, de fato, lá as denúncias de atos de corrupção. Então, a gente tem uma finalidade muito maior, muito mais abrangente e mais complexa para o canal de denúncias. Due diligência de terceiros, a responsabilidade que você tem como empresa na contratação de outras empresas. Por exemplo, todo mundo lembra do caso das vinícolas. A gente pensa nas vinícolas. Ninguém pensa o nome da empresa. Eu acho que eu li uma vez e não me lembro, não me recordo, em uma matéria falava o nome das empresas que, de fato, tiveram ali a condenação, identificado... Desculpa, gente. Tiveram identificado ali o ato de contratação análoga à escravidão. Então, a responsabilidade que a empresa tem em relação a todos aqueles que vão fornecer
serviços, fornecer material, é você ser responsável pela sua cadeia de fornecedores. E aqui, medidas disciplinares. É importante pensar que, bom, eu tenho um canal de denúncias, eu consigo fazer uma apuração? Consigo, está lá, investigação interna, estruturei a minha investigação. Mas e aí? O que eu faço? Cheguei no relatório final, eu tenho que estabelecer quais serão as medidas aplicáveis para os casos que eu possa vir a encontrar na minha empresa. Isso é organização. Transparência. A transparência ela vem muito também dessa raiz da governança corporativa, que é a transparência, é não falar só aquilo que a lei indica que você tem que falar. É você falar além, é você se antever, você se precaver, você se posicionar junto à sociedade, mostrando quem você é de fato. Olha, eu tenho um projeto de construir uma sede, uma baita de uma sede, aqui do lado. Então, olha, no início da construção, fazer contato com os moradores das redondezas, falar o que vai acontecer, se mostrar disponível para tratar as questões dos impactos que serão gerados com aquela construção. É nesse sentido, é ser transparente, não só mostrar as contas, né? Não é a transparência contábil, aqui é a transparência de todos os seus atos. Recomposição de danos também é um pilar muito importante pelo fato de, olha, então, eu tenho investigação, eu tenho canal de denúncia, eu tenho investigação, eu tenho ali as medidas disciplinares, mas e agora? E esse dano? O que eu vou fazer com isso? Eu vou recompor, eu quero o status anterior da minha empresa, eu vou gerir essa crise. Então, é importante também a empresa se preparar para situações adversas e saber controlar os danos para recompor ao status anterior. A investigação interna, como eu já falei, está muito atrelada aí ao canal de denúncias, apesar de que investigação, né, ela pode também ser iniciada por outras vias que não o canal de denúncias, mas o doutor Bruno pode falar melhor sobre isso. Incentivos. Incentivo também é importante dentro da empresa, na constituição do seu programa de compliance ou de integridade efetivo, porque você fomenta a cultura, você incentivar o seu colaborador a cumprir, fazer cumprir o seu código de conduta, as suas normas internas, você quer a permanência, a perenidade do seu programa de integridade. Então, você pensando no todo, é muito importante o incentivo. As pessoas gostam de ser motivadas, as pessoas gostam de se sentir responsáveis por coisas boas. Então, é nesse sentido que o incentivo ele é essencial. E também, nessa mesma caminhada de abrangência, de dar amplitude, mais complexidade ao programa de integridade de uma forma positiva, tá? Não essa complexidade burocrática. Veio também que a gente vive uma era digital. Tudo é muito digitalizado, são as redes sociais, são os projetos, até a própria estrutura do hub de segurança de vocês. Do hub de segurança de vocês, foi possível perceber o quanto a tecnologia é tão presente, né? Então, a gente viu também a necessidade de atuar com integridade também em proteção de dados. E também nas relações trabalhistas, que também sofreram muitas modificações ao longo dos últimos 20 anos, e a gente também entende que é como um pilar do programa de integridade a diversidade e inclusão, porque não adianta nada ter um código de conduta lindo, normas muito bem elaboradas, escritas, se você não incluir, se você não trazer para si a sociedade, o seu colaborador, se você não tiver esse olhar humano para aqueles que trabalham na empresa, bom, o seu programa de integridade é falho. Então, nesse sentido, os programas estruturados, eles contemplam sempre a diversidade e inclusão. Não é mimimi. É realmente necessário você abraçar, compreender e conduzir
todas as pessoas dentro do seu programa de integridade. E sustentabilidade, que está muito caminhando junto aí com a governança corporativa no ESG. E aqui a LGPD, que foi um marco muito importante legislativo para a condução das questões de integridade, né, ligadas aí à tecnologia e aos dados, que não trata apenas só de conformidade legal, mas também de construção de confiança. Porque a todo momento a gente dá o nosso CPF, a gente dá o endereço, faz um cadastro. Quantos cadastros vocês têm? Com certeza são muitos, e a gente fica com aquela tonelada de senha. Então, eu não tenho um controle exato de quantos sites que eu tenho no meu cadastro. Então, a Lei de Proteção de Dados veio para trazer essa proteção, essa tranquilidade, de que meus dados que eu coloquei naquele site, ok, estão protegidos. E a LGPD, ela veio trazendo também a responsabilidade. Com a responsabilidade, a gente tem sanções. Caso você não seja responsável com esses dados que você está tratando, você vai ser responsabilizado. Então, a multa, né, que do faturamento bruto anual limitado a 50 milhões por infração, e também de 20% a 75%, você pode ter uma redução caso a empresa tenha um programa de integridade robusto. Novamente, a integridade trazendo atenuantes, trazendo possibilidades de reparação de dano, seja social, seja só o financeiro da empresa, e, nesse caso, em relação à proteção de dados. E aqui eu venho chamar novamente o doutor Bruno para falar do canal de denúncias, que é esse pilar tão relevante. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham um excelente evento nessa parte da tarde. Parabéns. Obrigado, doutora Fernanda. Muito boa a sua apresentação. E eu venho a partir disso, né? Até então, eu sempre vi o canal de denúncias como um parâmetro do programa de integridade que era necessário para a cooperação. O que eu, Estado, quero? Eu quero que você identifique seu ato de corrupção e eu quero que você me fale. E o canal de denúncias é a entrada, muitas vezes, dessa informação. Porque se você me falar, eu vou te dar uma punição baixa. Vou fazer com você um acordo. Se você não me falar o que está acontecendo e eu descobrir, eu vou te punir mais. Essa sempre foi a ideia da cooperação, seja que está na lei anticorrupção, seja o que está também na LGPD. Teoria dos jogos, ou se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, né? Comunico ou não comunico. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, dentro desse evento, que é um evento de segurança, é o canal de denúncias como uma ferramenta estratégica do empresário. Eu passei a observar que esse canal, ele é uma das ferramentas mais importantes do programa de integridade, porque ele te permite a antecipação aos riscos. Então, a gente tem ali a previsão no decreto que a Fernanda mencionou, desde o decreto 8.420 está lá. O que um programa de integridade necessita? Canais de denúncias de irregularidades abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das denúncias e à proteção de denunciantes de boa-fé. Portanto, o decreto ele traz o que um canal necessita possuir, mas como ele é operado, as melhores práticas nós não temos escrito. Isso vai depender da expertise do profissional que estará atuando para você. Então, esse canal, né, ele tem ali, nesse decreto 11.129, 3 requisitos básicos. O primeiro, o canal tem que ser aberto e amplamente divulgado. Muitas empresas têm um canal online, algumas empresas têm canais físicos, o baú, algumas empresas recebem ligação 24/7, em outros idiomas, a depender de onde essa empresa atua. Esse canal é divulgado para funcionários, esse canal é divulgado para terceiros.
tem que ficar muito claro que a empresa vai aceitar todo e qualquer tipo de denúncia, de boa fé. É o que a gente fala, o funcionário, eu tenho uma denúncia para fazer, mas eu não sei se é verdade. Escreva no seu relato. Tenho ouvido isso, não sei se é verdade ou não, né? Mas você vai punir o seu companheiro se você fizer isso? Se a empresa tiver um bom compliance officer e um bom programa de integridade, não. Porque ele precisa de ter a coerência de receber uma denúncia que precisa de satisfazer o ônus da prova. Além do canal de denúncias necessitar disso, ele também precisa resultar, quando aplicável, em medidas disciplinares. E aí voltamos ao velho conceito lá do homem médio ou do administrador segundo o Código Civil. Todos nós que estamos no meio empresarial necessitamos de ter diligência. Então, o que a lei diz é, se o seu programa de integridade identificar um ato ilícito e você apurar, você não simplesmente tem que dar um tapinha nas costas, né? Você tem que adotar medidas disciplinares proporcionais e adequadas. Uma advertência, uma suspensão. Às vezes, a gente tende a aliviar uma situação de um funcionário, por exemplo, né? Só que isso lá na frente vai causar, muitas vezes, um problema muito grande. Por quê? Porque você aceita várias transgressões de um funcionário e aí, lá na frente, quando ele pratica algo menos grave, você quer dar uma justa causa. E se eu sou um juiz, eu vou olhar e vou dizer o seguinte, tá, mas ele já foi denunciado? Ele já fez isso aqui em 2023, 2024? Agora que ele fez essa brincadeira, você quer demiti-lo? Então, você não vai conseguir comprovar para o judiciário os requisitos da justa causa. Por exemplo, estou falando aqui a situação de um funcionário, e esse trabalhador seria reintegrado. E o outro ponto é a remediação de danos. Se você recebe no seu canal de denúncias, como a doutora Fernanda bem colocou ali, um vazamento de dados, o que a LGPD te impõe? Te impõe uma comunicação aos titulares. Se você recebe um ato de injúria racial ou um assédio sexual, como eu vou falar aqui para frente, isso vai necessitar de imposição de medidas criminais, muitas vezes. Então, a lei, ela diz o seguinte, se você cooperar, remediar os danos, você vai ter uma redução perto do máximo. Agora, se você for inerte, sua redução será aquém do mínimo, né? Nem redução você vai ter. E aí, isso daqui foi algo que eu estudei bastante, tá? Principalmente esses dois pontos aqui. Um canal de denúncias, ele tem qual função dentro de uma empresa? Ele tem uma função preventiva ou ele tem uma função repressiva? Existem autores que dizem que o canal de denúncias ele é preventivo. Existem outros que não. A ideia do canal é ele ser repressivo, porque você descobriu o ato praticado e aí você atua, instaura uma investigação e adota as medidas. Eu defendo que o canal tem as duas funções. E aqui é onde entra algo que para vocês, empresários, gestores, é muito importante. Quando você tem um canal, esse canal tende a receber muitas manifestações. Algumas procedentes, outras improcedentes. Algumas que se relacionam com a integridade, algumas que se relacionam com assédio moral, com assédio sexual, com diversidade e inclusão, que se relacionam com o clima organizacional. Só que uma piadinha aqui e acolá pode resultar lá na frente uma lesão corporal e derruir a reputação de uma empresa. Então, a partir do momento que você recebe no seu canal de denúncias sinalizações de determinados atos, funcionários, você já consegue mapear e atuar preventivamente, evitando algo de pior lá na frente. E aí eu posso citar para vocês vários exemplos, né? Briga entre funcionários. Se você não tem um canal de denúncias, você só vai saber que essa briga aconteceu se dois funcionários saírem aos tapas, né? Nas vias de fato, como diz aí Código Penal, ou se acontecer algo mais grave. Com o seu canal de denúncias, alguém vai lá, com sigilo de confidencialidade ou anonimato, e diz assim, fulano e fulano não estão se dando bem. Você, empresário, faz o quê?
aqui, você não quer trabalhar agora em outra localidade, não? Por quê? Nada. Você não puniu o funcionário, manteve o anonimato, a confidencialidade e evitou um problema para a sua empresa. Muitas vezes você recebe denúncias também de um determinado funcionário e, sem que seja instaurado um processo, você já tem pessoas-chave na sua organização que vão poder diligenciar e verificar o que está acontecendo. E, antes daquilo virar uma ação, eu não trouxe esse dado aqui, mas quem tiver curiosidade pode pesquisar. No direito, a gente sempre vive de booms, né? E aí, brincadeiras à parte, nós somos no Brasil aqui não sei quantos milhões de advogados, e todo advogado precisa de trabalhar, né? Então, ou é o Serasa, ou é a LGPD, ou é a passagem aérea. E o boom que a gente vive hoje na Justiça do Trabalho é o boom do assédio. Temos hoje um aumento, salvo engano, no TST, de 300% de ações de assédio, porque tudo hoje é um assédio moral, principalmente, e temos condenações de assédio moral chegando a 20, 30 mil reais. E aí é um outro ponto também relevante, né? O compliance é caro. Compliance é caro, compliance é investimento, mas ele é mais barato do que uma punição. Então, veja, só aqui, preventivo, você tem um canal aberto, alguém ou uma comissão para gerir, e dependendo do número de funcionários que você tem, 5 denúncias recebidas e tratadas é 100 mil reais que você economizou de condenação trabalhista. E a função repressiva, ela advém justamente do fato de que, ocorrido um ato grave, uma violação ao código, uma violação à política, um assédio moral que você recebeu, você instaura, a partir dessa denúncia, uma investigação interna, conduz esse processo dentro das melhores práticas e, com isso tudo estruturado, você adota suas medidas, né? Todo relatório de investigação ele vem. Eu sugiro isso, sugiro aquilo, e recomendo que você aperfeiçoe isso, aquilo, treine as pessoas, né? Então, exemplo, a gente faz muitas, infelizmente, a gente faz muitas investigações de assédio moral e assédio sexual. E o assédio moral, muitas vezes, ele está ligado a brincadeiras, relacionadas a características físicas, regionalidades. Então, quase sempre, a gente termina um relatório desse recomendando medidas de conscientização a todos os colaboradores sobre como agir, como atuar, que não pode ter brincadeira, coisa e tal. E tudo isso, obviamente, vai representar uma proteção da sua reputação. Esse canal de denúncias, há quem chame eles de canal de relato, canal de ética e canal de integridade. Eu sou o tradicional, eu gosto do canal de denúncia. Certa vez eu conversei com uma compliance officer, ela falou assim, Bruno, aqui a gente chama canal de ética, o que você acha? Acho péssimo. Porque ética, cada um tem um. Fulano pegou todo o papel higiênico e levou para casa. Tá, é um desvio, né? O fulano, na fila do almoço, ele fura. Ele não foi ético, ele furou a fila do almoço, né? Aí, a ética, você dá a entender que todo mundo pode acionar o seu canal para qualquer coisa. Denúncia já é pesado, né? Pô, o fulano fez uma coisinha ali, eu não gostei do que ele fez, mas canal de denúncias, né? Porque eu não acho que a gente possa confundir, né? Principalmente muitas empresas têm a ouvidoria. A ouvidoria é onde você recebe reclamações, sugestões, dúvidas. Que é gerido por um ouvidor. Canal de denúncias é gerido pelo compliance officer, como a doutora Fernanda colocou. Qual que é um dos parâmetros de um programa de compliance? Compliance officer, ele que vai receber a denúncia, né? Mas o canal, a nomenclatura é livre, cada um pode adotar o que quiser. Não vai dar para ler tudo, né? Mas nós temos aqui a Lei 14.457, Lei de 2022, que traz aqui as medidas de prevenção e ao combate ao assédio sexual e as demais formas de violência no ambiente de trabalho. Então, essa lei, além do compliance geral previsto no decreto 11.129, essa lei obriga que as empresas tenham regras de conduta claras sobre assédio sexual, procedimentos para recebimento e acompanhamento dessas denúncias, apuração de fato,
que essas atividades estejam incluídas na CIPA, nas empresas que tenham CIPA, realização de treinamentos e capacitação a cada 12 meses e que o recebimento de denúncias a que se refere o inciso 2 não substitui o procedimento penal correspondente. É onde, muitas vezes, a equipe de compliance necessita de alguém de conhecimento jurídico e de conhecimento jurídico criminal, porque um assédio sexual ele é um ato que viola seu código de conduta, lei civil, mas ele é um crime. E aí você, eu entendo, meu entendimento é que você, enquanto empresa, tem que apoiar a vítima se ela quiser fazer uma denúncia criminal de um assédio. E isso vai chegar aonde? No seu canal de denúncias. E se você é gestor, tem conhecimento de um assédio sexual e não atua, se eu sou promotor, eu denuncio você, em tese, por assédio sexual por omissão. Porque você tinha o dever de evitar o assédio e não evitou. É terrível. Temos a previsão também na lei das estatais, né, mostrando a obrigatoriedade de canais para empresas públicas. E aqui alguns elementos. Né? Então, é importante que esse canal tenha uma infraestrutura de acesso, seja físico, baú ou digital. Inversão do ônus probatório. Né? Então, eu tenho muita cautela com as denúncias que eu recebo, porque nem sempre quem denuncia é a vítima. A gente percebe que existem muitas brigas entre funcionários, gestores, porque é aquela coisa, né? Muitas vezes a gente vive mais tempo no trabalho do que em casa. Então é natural que existam conflitos. Então, receber uma denúncia, olhar com imparcialidade, entender se aquele relato tem um peso, se ele tem provas, isso é crucial. Capacitar as pessoas, política de não retaliação, muito importante, né? Que denúncias de boa-fé, mesmo que julgadas improcedentes, não sejam retaliadas. Você pode denunciar qualquer pessoa, e a sua denúncia pode ser procedente ou improcedente, é igual ao Poder Judiciário. Você ajuiza uma ação, às vezes o juiz julga procedente, às vezes ele julga improcedente, não é porque ele julgou improcedente que ele não gostou de você. O compliance officer é a mesma coisa. Confidencialidade e anonimato, então é muito importante, né? Até as convenções internacionais contra a corrupção colocam isso, que o canal tem que ser anônimo. Né? Então, uma coisa é você entrar lá e falar assim, eu sou o João Silva, quero denunciar. Isso é anonimato. Ou eu sou o XXX. Outra coisa é, eu sou o Bruno, quero denunciar um caso, mas eu não quero que a minha identidade seja revelada. Isso pode ser um problema? Pode. Porque quando a pessoa denuncia um assédio sexual como anonimato, como que você vai apurar sem falar se você assediou tal pessoa em tal dia de tal jeito? Aí é onde muitas vezes você precisa de interagir no canal para demonstrar o seguinte, tudo bem, você pode denunciar, mas eu não tenho como prosseguir. E existem discussões também mais complexas, porque se eu sou denunciado de forma anônima por um assédio sexual, venho a responder um processo penal, meu devido processo legal vai exigir que eu tenha contato com quem me denunciou. Senão, não vou poder oferecer uma defesa. Né? Então, isso tudo... Então, veja, a gente tem problemas complexos na gestão desse canal de denúncias. E a resposta aqui já foi falada pela Fernanda. Né? Então... Oi? Vontade? Claro. Assédio. Para outras situações, né, que tem entrado na causa, doutor, eu tivemos recente, né, uma reunião com o cliente, sobre a denúncia, e o fato de existir um canal, de existir um compliance na empresa, já deu aquela amenizada frente a poucos mais. Já tínhamos feito tudo. E a coisa, não só a questão pecuniária, a questão de respingar no cliente, respingar em uma outra. É reputação, é contrato. Sim, não, perfeito. O que o Rogério falou, né? Porque quando a empresa, né, em razão dessa responsabilidade, que está todo mundo envolvido, igual a doutora Fernanda falou, houve trabalho em condição análoga de escravo pelo fornecedor tal. Você não quer saber o nome do fornecedor, você quer saber assim, é Chandon,
não é Adolfo Luna, né? Qual que é a marca grande? A marca grande é que responde. Então, a empresa que tem um compliance, ela quer que os seus parceiros tenham compliance, porque se o funcionário dela é destratado dentro de um fornecedor, aquilo no direito do trabalho é considerado ambiente do trabalho e chama a responsabilidade objetiva. Então, nesse caso específico recente, recebemos o relato, apuramos, quando o cliente nos convidou para uma reunião, já tínhamos tudo documentado, evidenciado, tudo em respeito com as melhores práticas, lei de proteção de dados, etc. O cliente, então, tudo bem, já vi aqui que vocês foram diligentes. E aí, né, nós temos aqui os dois tipos de canal. Né? Nós temos o canal interno e o canal externo. Bruno, é o seguinte, o que é o canal interno e o canal externo? O canal interno é você disponibiliza meios próprios de recebimento de denúncia no seu site, no seu telefone, no seu e-mail. É uma forma de você possuir um canal, você tem um custo praticamente zero, né? E você tem a vantagem ali de gerir aquilo sem que aquelas informações estejam depositadas em outro servidor de uma outra empresa. Mas existem os serviços de canal externo, que eles são vistos de uma forma mais agradável, né? Pelos parceiros, pelos profissionais de compliance e até pelos denunciantes, né? Porque eles entendem que eles vão fazer uma postagem em um canal que é externo e aquilo traz facilidades para ele de acompanhamento da denúncia, né? Porque quando você tem um canal interno e eu quero mandar uma denúncia anônima, eu tenho que criar um e-mail anônimo. Mas eu sei que meu e-mail anônimo pode ter o IP rastreado. Se eu tenho um canal externo e sou denunciante, eu vou entender que a plataforma vai anonimizar aquele dado. E a facilidade também de gerir relatórios, né? Olha, chegaram tantas denúncias, tratamos desse jeito, fica tudo registrado, você cria equipe. Você tem uma facilidade também de interação com o denunciante, porque com o canal externo ele pode entrar com o login, que você, empresa, não sabe o que é. Você pergunta assim, tudo bem, esse assédio que você me relatou, ele ocorreu onde? Quem mais viu? Ah, ocorreu, ninguém viu. Tá, mas ocorreu em um local que tinha câmera? Tinha, ocorreu tal dia, tal horário, né? Então, você consegue ter alguns ganhos, né? O que a gente recomenda se você não tem um canal externo, tenha um canal interno, né? Os dois vão te ajudar bastante. E a gente tem que tomar muito cuidado também no canal de denúncias com a LGPD. Então, tratar aquelas informações com a segurança de dados, apenas as pessoas do comitê ou alta direção ter acesso àquela denúncia, porque se o canal de denúncias é o canal da fofoca, ele também perde a credibilidade. E esses daqui são os elementos que a gente pede na denúncia. Até cheguei a conversar com o Rogério, né? Então, quando a gente trabalha com canal de denúncias, quando eu leio o relato, eu já sei se a pessoa estava com raiva, se aquilo tem um tom de verdade ou se aquilo foi feito por IA. Porque hoje, agora, as pessoas fazem a denúncia via ChatGPT. Aí não tem um erro de português, não tem uma vírgula errada. E vírgula é aquilo, né? Existem dois tipos de escritores com a vírgula, né? Aqueles que erram e aqueles que acham que acertam. Então, quando vem tudo certo, pode saber que é o ChatGPT atuando. Mas quando a gente recebe uma denúncia, a gente precisa de saber o que está sendo relatado, quanto, como, quem, por quê, onde e quando. Se eu recebo uma denúncia, o fulano é muito bravo, ele xinga todo mundo. Eu vou pedir informações, mas eu quero saber assim, onde que ele te xingou, como que ele te xingou, né? Quantas vezes e por aí vai. Isso vai dizer se uma palavra é uma palavra de raiva, se aquela palavra é uma injúria, uma difamação, ou se aquilo também configura um assédio porque é reiterado. Então, muito importante, né, ter o canal e, obviamente, aí, nessa gestão do canal de denúncias existem vários modelos. Né? Então,
O compliance officer de uma empresa, ele pode ser um funcionário, como ele pode ser terceirizado. A legislação permite isso. Eu entendo que o compliance officer, ele é o dono do canal de denúncias. Muitas vezes as empresas colocam que quem vai receber a denúncia primeiro é o compliance officer. E aí, para cada apuração, designa alguém. Outras empresas dizem assim, não, eu tenho uma comissão. A comissão de compliance são 3 pessoas e as 3 pessoas vão receber o canal de denúncias. Não tem problema. E a gente tem, às vezes, uma estrutura híbrida que é para o caso, né? Então, às vezes, uma empresa tem um compliance officer, tem um canal de denúncias, mas chega uma denúncia muito grave, muito séria, e que um olhar externo é bom. E aí é onde entra o escritório para realizar aquela apuração mais sensível, seja pelo valor, seja pela pessoa. E, claro, né, o canal de denúncias, ele tem vida própria, você pode atuar, você pode ter muitas medidas no seu canal de denúncias, mas dependendo da denúncia que chega, você vai precisar de instaurar uma investigação interna. E aí, Afonso, fica para um próximo EISP, né, uma palestra sobre investigação interna, porque uma coisa é o canal de denúncias, outra coisa é a instauração de uma investigação interna, empresarial, corporativa ou privada, para apurar, consolidar aqueles depoimentos, fazer um relatório final e por aí vai. Já falei. Então, aqui algumas questões importantes, né, dessa investigação interna. Sempre preservar a privacidade do empregado. Então, tem um caso mesmo que foi noticiado num dos livros que eu li, que a empresa foi fazer uma apuração para verificar se o funcionário tinha roubado, meteu um pé de cabra no armarinho, no armário do vestiário dele, né? Então, cadê o direito à privacidade, né? Ah, não, mas o armário aqui é meu, está dentro da minha empresa. Tudo bem, mas aquele espaço é dele, né? Aí, outra coisa, você tem um e-mail corporativo. Você, enquanto empregador, você pode acessar o e-mail corporativo? No Brasil, vige o entendimento dos tribunais do trabalho que, desde que aquela ferramenta tenha sido ficado claro para aquele empregado que ela é corporativa e que ela pode ser monitorada, aqui no Brasil é tranquilo. Lá na Europa, na Espanha, eles têm uma certa resistência, porque o seu e-mail é corporativo, mas você pode receber no seu e-mail corporativo questões sindicais que dizem respeito a você, por exemplo, né? Então, respeitar o direito à privacidade nessas apurações é um desafio, é importante. Eu acho que é muito importante também o contraditório e a ampla defesa, porque temos que ouvir os lados. Então, sempre que, Bruno, vamos instaurar uma investigação sobre um ato que o fulano praticou. Então, primeiro escuta as vítimas, ou a vítima, testemunha, e depois eu quero ouvir o fulano. Ah, mas você vai ouvir o fulano? Vou. Né? Porque se a Constituição estabelece contraditório e ampla defesa de forma ampla, né, por que isso não vai ocorrer dentro do ambiente empresarial? É claro que não um contraditório e ampla defesa igual a um processo judicial, mas pelo menos, olha, você está aqui para apresentar a sua versão. Você quer ouvir? Quero. Sou obrigado? Não. Voluntariamente. Fique à vontade. E aí, um dos pontos que eu estudei, né, é a produção das provas digitais, porque quase sempre, muitas apurações agora, elas levam em conta as conversas de WhatsApp, e-mail, geolocalização e por aí vai. E aí tem que ter todo um protocolo, todo um cuidado com o manuseio desses vestígios, porque se você bate o print do WhatsApp, bate a foto do e-mail e isso chega no processo judicial, não existe ali os atributos dessa prova, integridade, auditabilidade e autenticidade, principalmente, né? Então, assegurar a cadeia de custódia dos vestígios digitais hoje, em uma sociedade cada vez mais digital, é primordial para o sucesso da sua investigação. E, finalizando, em primeira mão, esse é o livro que será lançado mês que vem, de minha autoria, fruto da tese de doutorado. Depois, caso possam, né, queiram conhecer, está aqui o site da editora, Maciel Pons. Espero um dia, Afonso, ficar rico escrevendo livros, né? Espero, não vai acontecer, mas espero. E esse é um livro que ele serve como um guia para os gestores, empresários e compliance de como conduzir investigações. Agradeço o convite, a atenção de
de todos. Afonso, mais uma vez, obrigado pela parceria. E aqui o meu contato, né, o contato do escritório. Então, temos disponibilidade. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma informação, pode me chamar aqui. E, como mencionei, né, a Fernanda é de Divinópolis. Quem quiser um atendimento mais presencial, ela está à disposição também. Obrigado. Anjos da Guarda, segurança ativa e inteligente.